Senhor, queridos adolescentes, vamos orar para começar mais uma escola dominical. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Jesus, nesta hora que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos ajuda para que nós venhamos aprender da Tua palavra e nos dá entendimento. Te pedimos e te agradecemos. Amém. A nossa lição vai falar sobre a fé. E vai falar sobre o dom da fé. Está escrito lá em 1 Coríntios 12:9, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. João 11, capítulo 11, versículo 40 ao 44, diz assim: Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas que eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e seu rosto envolvido no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. E a Bíblia diz: Ele respondeu: Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Lucas, versículo 17, capítulo 6. É na nossa lição. E aqui na nossa lição fala: Elinaldo Renovato afirma que a fé é como um dom e distinto da fé salvífica que recebemos por ocasião da nossa conversão. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Então, como a gente vê, a fé, quando a gente aceita Jesus, a gente já recebe o dom da fé, que é um dom que a gente acredita numa coisa que a gente não vê. Tem fé, né? Que a gente não vê, né? Mas a gente sente e crê no milagre, que é Jesus, né? Que veio ao mundo para nos salvar. Nós não vimos Jesus, mas cremos que Ele veio para nos salvar, nos tirar deste mundo. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas vão além da esfera natural da vida e tem como propósito a edificação da igreja. Né? A gente tem que ter esse dom para edificar a igreja, né? Quando a gente for orar para algum enfermo, uma pessoa que precisa, a gente tem que orar com fé, buscar com fé, ter aquela confiança que Deus vai curar, que Deus vai realizar na nossa vida. O pastor Antônio Gilberto afirma na obra teológica sistemática pentecostal que o dom da fé é um dom de manifestação do poder sobrenatural pelo Espírito Santo que supera e elimina obstáculos, sejam quais foram. A fé é como um dom ou a manifestação do Espírito na igreja, por intermédio de alguns que, segundo eles, serão agradecidos. Com esse dom que serve para despertar a fé e a confiança em outros membros da igreja. Para a gente ver, mesmo sendo adolescente, né? A gente tem que ter esse dom para fazer maravilhas, né? Sair por aí pregando, se for orar por um enfermo, Deus curar. Hoje, muitas vezes, a gente não vê muito isso, mas a gente tem que praticar esse dom. Quando eu tinha a idade de vocês, eu também tinha esse dom da fé e o dom da cura, porque, graças a Deus, tinha 14 anos quando Deus me usava, eu orava e Deus curava. Então, todos nós temos que ter esse dom, que é o dom da fé, porque a gente não vê Jesus, né? Como que a gente vai falar a palavra de Deus para aquele que precisa e necessita se a gente não tem o dom da fé?
não acreditamos que Jesus existe. Então a gente tem que acreditar que Ele existe. E através desse dom, muitas almas vêm para o reino de Deus. E aqueles que estão doentes, enfermos, venham ser curados. O dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Jesus se referiu a esse dom quando disse que se cremos nele, não duvidarmos em nosso coração, faremos as obras que o Senhor fez. E as faríamos maiores ainda, pois Cristo retornaria ao céu. Porque a gente vê Lázaro, né? As irmãs de Lázaro estavam lá chorando, porque Lázaro não tinha morrido. Mas Jesus foi até elas visitar, e chegando lá, ele realizou, né, o impossível, né? Ele foi lá e orou, e Lázaro ressuscitou, né? Saiu daquele túmulo. Então, é a mesma coisa somos nós, né? Na escola, né? For fazer uma prova, pedir a Deus, orar, né? E ter fé. Eu vou conseguir passar naquela prova. Né? Tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente tem que ter fé. Né? Eu vou conseguir realizar o meu sonho. Né? Às vezes a gente acha que não vai. Ah, mas eu não vou conseguir mais realizar meus sonhos. Principalmente nessas situações que nós estamos passando. Não iremos realizar nosso sonho, mas a gente tem que ter fé, tem que orar a Deus, buscar a Deus com fé, para que no futuro o nosso sonho venha a ser realizado. Caro pré-adolescente, pense em um mar agitado, fazendo com que as ondas joguem uma embarcação frágil de um lado para o outro. Imagine o pavor que toma conta de todos dentro da embarcação. Entre eles, muitos que não sabem nadar. Né? Já pensou a gente estar num barco desse? No meio do mar, para quem a gente vai clamar? Para Jesus, né? Pedir para Jesus nos guardar, para Deus nos guardar naquele momento, para que a gente não venha cair naquela água, né? Para a gente não vir se afogar, porque ali no mar às vezes não dá nem para você nadar, que de repente você pode se afogar, pode, né, morrer ali naquele instante. Mas você clamando a Deus, Deus pode cessar a tempestade, né? E também a gente vê que o apóstolo Paulo aqui, né? O apóstolo Paulo, através do dom da fé, conseguiu encarar as pessoas dentro da embarcação e com uma palavra de confiança de que o milagre da salvação iria acontecer, ia ocorrer, e ninguém se poderia, como não é possível ter uma fé inabalável. Então ali ele acalmou o povo, fez o povo se acalmar, né? Porque o povo estava tudo com medo, né, de morrer naquela embarcação. Tudo com medo de morrer. Ele foi lá e acalmou o povo, e o povo ficou calmo. Porque numa embarcação no meio do mar, todos acham que o navio ali vai cair, vai afundar, né? Mas graças a Deus ele foi lá e consolou a todos que estavam ali, para que a embarcação não viesse derrubar ninguém ali, e que nem a embarcação viesse se afundar. E ele foi lá e acalmou aquele povo. Como é possível ter uma fé inabalável em momentos tão críticos? Como a contagiar outras pessoas com essa mesma fé, né? A gente vê também aqui como a gente tem a nossa salvação e é pregar com a pessoa nunca viu Jesus. E através da sua fé, do seu testemunho ali, que você tem aquela fé, que você conhece a palavra, dos milagres que Deus fez na sua vida, muitos vão para a igreja, né? Através da sua fé. Né? Que às vezes as pessoas também olham, nossa, mas como aquele adolescente não desiste da igreja, vai para a igreja com aquela fé, vai para a igreja, vai cantar ali na igreja. E através da sua fé, muitos vão. Às vezes não precisa nem falar. Através da sua atitude, muitos vão para a igreja. Vão ali para curiar, mas por que será que ele é feliz assim? Por que será que ele não sai daquela igreja? Aí vão lá e chegando lá, Deus pode salvar, transformar aquela alma. A Bíblia responde a essas perguntas, revelando a existência de um dom espiritual santo, o dom da fé, né? Que é um dom
Eu acho que é o dom mais bonito que existe, que é o dom da fé, né? De muitos que eu já conheço, mas esse dom é o dom mais bonito que eu acho, porque você tem que ter fé. Porque muitos, quando tem aquela fé convicta que Deus vai fazer e Deus faz, é muito bonito, é muito lindo. Então a gente tem que ter esse dom, buscar a Deus, para que Deus venha dar esse dom a nós, para que a gente venha fazer e realizar a obra neste mundo. Tudo é possível para quem tem fé, afirmou Jesus para um pai desesperado com o sofrimento do seu filho. Essa fé torna tudo possível e também contagiar outras pessoas a seguirem pelo caminho santo, mesmo quando tudo parece fracassar. A fé nos leva a ter a certeza que receberemos a esperança, que receberemos o que esperamos. Então a gente tem que ter a fé, não importa, né? Não importa. Nós vemos também que na nossa história, lá no Antigo Testamento, o profeta que teve fé, né? Que até hoje é citado, que foi Abraão, né? Que foi lá e ia sacrificar o próprio filho, né? Por amor ao Senhor, ia sacrificar e Deus viu o coração dele, que ele tinha fé, que no último momento Deus ia realizar um milagre, e Deus realizou, né? Ele não tirou a vida do filho e Deus mandou o cordeirinho para que viesse ser sacrificado. Nós também temos que ser assim, até o fim. Temos que ir até o fim para a gente saber que Deus tem uma vitória muito grande para realizar na nossa vida. Essa oração foi feita com fé. Salvará a pessoa doente, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Então, todos os pecados lá atrás que nós tivemos cometido, através da fé, Deus os perdoa, porque Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo. Assim, o nosso irmão Tiago destaca a oração da fé, cooperando para a cura dos membros da congregação. Com essa declaração, ele destaca a qualidade fundamental de uma oração eficaz. Muitas orações podem ser proferidas, umas são muitas inteligentes e outras são belas e poéticas. Mas a qualidade imprescindível para a realização de atos sobrenaturais é a oração regada pela fé. Até na oração, quando nós orarmos, temos que ter fé, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha 10 anos, e eu queria me batizar nas águas. E o pastor olhou para mim e falou, se Jesus batizar você com o Espírito Santo, você vai se batizar. E nós era tudo criança, tinha eu acho que menos uns 10, 11 anos. E nós começamos a orar ali na consagração das crianças, e oramos, e Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu fui batizada nas águas, porque ali eu tive fé, porque eu queria, né? Queria ser batizada, e Deus foi lá e me batizou com o Espírito Santo, né? Tinha 10 anos de idade, e ele falou, você não pode batizar com 10 anos, que o mínimo era 12. Mas eu tive fé e consegui, né? Não me arrependo até hoje, né? Porque eu sei que foi uma experiência muito linda que Deus fez na minha vida, né? E nós também temos que buscar, sim, buscar a Deus, né? E ter fé, né? Na escola, né? No trabalho, onde a gente for, a gente tem que ter fé. Se sua mãe estiver doente, você orar, você tem que orar com fé, com confiança, que Deus vai curar, né? Que Ele cura, Ele é os médicos dos médicos, Ele cura e realiza, né? Tudo em nossas vidas. E realiza todos os nossos sonhos. Não é porque a gente está passando por tudo isso que a gente vai desistir dos nossos sonhos. Não, Ele vai realizar cada um de vocês, cada um dos adolescentes, Deus vai realizar cada um, o sonho de cada um. Então a gente tem que ter fé e confiança e continuar caminhando junto com Ele, não desistir dele. Um homem muito habilidoso estendeu uma corda que atravessava um penhasco muito alto e afirmava que passaria de um lado para o outro. Antes de atravessar, ele perguntou, quem tem fé que possa atravessar para o outro lado? Todas as pessoas levantaram as mãos em sinal positivo. Em seguida, o homem fez uma segunda pergunta, quem quer vir sentar no meu ombro enquanto eu passo? Agora ninguém acenou.
Esse grupo demonstrou ter uma fé comum e trêmula, que não gera confiança. Então esse homem perguntou, né? Quem passaria de um penhasco para o outro? Todo mundo passaria pela corda. E quando fosse alguém no ombro? Será que iam passar? E o medo de cair, né? O medo de cair lá e cair do penhasco. Mas ele tinha fé que se alguém fosse no ombro dele, conseguiria passar. Nós temos que ter essa confiança, temos que ter essa fé. Às vezes a gente passa por grande tribulação na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, e acha que Deus nunca vai nos ajudar, nunca vai nos tirar daquela situação. Mas a gente tem que ter fé, que um dia Ele vai nos ajudar a sair. Um dia Ele vai realizar tudo em nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Né? Quantos, né, adolescentes passando por tribulações, né, na escola, na rua, mas Deus vai nos ajudar. Ora com fé, pede com fé, para que Deus venha nos ajudar a passar por tudo isso, por toda a tribulação, por tudo que está acontecendo nessa vida, né? Quantos não ficam preocupados, mas Deus, Ele nos ajuda. Mesmo que a gente tenha uma fé pequenininha, né? Do tamanho de um grão de mostarda, né? Bem pequenininho, do tamanho de um grãozinho de areia, mas Ele nos ajuda. Na caminhada da vida, iremos nos deparar com inúmeros obstáculos que só poderão ser rompidos por uma fé que gera confiança. A oração da fé é aquela que gera em nosso coração e das pessoas em nossa volta. Então a gente tem que ter fé. Esse é um dom que a gente tem que ter na nossa caminhada. É a fé, né? Nessa hora, E nessa hora que eu termino, né, a minha escola dominical, né, pedindo para que vocês venham pedir o dom da fé. Não adianta ter o dom da palavra, dom da cura, outros dons se não tem o dom da fé. Esse é o principal dom que a gente tem que ter, porque a gente não viu Jesus, não vê Deus, não sabe como que Deus é. Mas a gente tem fé que Ele existe e que Ele realiza tudo em nossas vidas. Então, nós temos que pedir o dom da fé, né? Para que aquelas pessoas que chegarem até nós pedindo oração para que a gente venha ser curado, para que venham ser curados, na hora que a gente erguer a nossa mão e orar, com fé, eles venham receber a libertação. E venha também para a igreja, venha servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Nesta hora que eu termino neste momento e agradeço a todos, para que todos venham assistir o vídeo e logo, logo nós estaremos juntos. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento que eu termino, Senhor Jesus, essa escola dominical, põe as tuas mãos santas e abençoa cada vida neste domingo, para que o Senhor venha guardar cada um. Muito obrigado, fica comigo e fica com todos nesse dia. Eu te peço e te agradeço. Amém.